Atos capítulo 9. Novamente nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, e vamos comentar sobre o verso 10 até o verso 25. Vou ler o 9, 1 ao 9, mas vamos comentar e ler depois os outros versos. Diz a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Diga comigo: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. 9, vamos juntos. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Pai nosso, esta é a tua palavra, santa e poderosa palavra. Ela é alimento para a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Que as orientações da tua palavra hoje encontrem um coração pronto para ouvir e obedecer e aplicar essa palavra todos os dias da sua vida. É minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Ocupe o seu lugar. Só relembrar com os irmãos que estiveram aqui na semana passada, eu falei sobre a conversão do apóstolo Paulo, o início da sua caminhada com Cristo, o início da sua jornada. Iniciei falando sobre alguns aspectos da conversão de Paulo e o que a conversão que ele teve, a experiência de vida, a experiência de salvação que ele teve com Cristo produziu na vida dele. Citamos algumas experiências que ele viveu, que ele teve, mas certamente hoje nós vamos ver muito mais além do que as experiências que ele teve naquele exato momento, que não foram experiências tão agradáveis assim. Ficou 3 dias sem comer e beber, sem ver. Ele estava sendo guiado, um homem que tinha uma proeminência muito grande no meio do povo. Ele tinha acesso livre aos sacerdotes para pegar cartas. Ele não queria que a mensagem chegasse a Damasco. Damasco tinha 60 sinagogas, e essas 60 sinagogas eram 60 possibilidades de se pregar o evangelho, de se pregar o caminho, como mesmo diz. E Paulo, sabedor de que este evangelho, que este caminho era perigoso, era para eles uma religião perigosa, Paulo então pede cartas aos sacerdotes para que esses parassem. E ele diz: achando no caminho, eu possa pegá-los, prendê-los e levá-los. Então, essa foi uma das primeiras experiências de Paulo da sua conversão. Ele viu uma grande luz, caiu por terra, ele acabou fazendo com que os seus companheiros pudessem levantá-lo, guiá-lo até um caminho, e ele não conseguiu enxergar absolutamente nada durante 3 dias e 3 noites. Então, essas foram inicialmente as primeiras situações que Paulo enfrentou ali, quando ele teve esse encontro com Jesus. Mas eu disse na semana passada também, que conversão não é algo natural, é uma obra exclusiva de Deus, pois só por meio dele, irmãos, o homem passa a ter características. Só por meio de Deus, o homem pode passar a ter características de uma pessoa crente e se tornar, sim, uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, não precisa abrir, só você anotar, nos apresenta a conversão não como uma simples reforma no velho homem, mesmo porque é impossível reformar algo que já está completamente corrompido. Segundo aos Coríntios 5,17, vai nos mostrar que é impossível fazer uma simples reforma no velho homem. Deus quer fazer novo. A tradução original da palavra velho, nova criatura, é uma nova construção.
Então o que Paulo está dizendo não é de uma reforma no velho homem. Deus não nos chamou das trevas para reformar o nosso velho homem, para nos transformar em um homem reformado, no sentido do nosso caráter. Ele nos trouxe para a sua luz, para nos fazer nova criatura, para colocar em nós novos valores, novos princípios e nos transformar em crentes, com características de homens e mulheres que têm uma nova atitude, são novas criaturas. Conversão é uma nova vida produzida pelo Espírito Santo na vida de um indivíduo, para que jamais ele volte a ser o que ele foi. Diga isso comigo. Conversão é uma nova vida produzida pelo Espírito Santo, diga, na minha vida, para que eu jamais volte a ser o mesmo. Se você pega um portão todo enferrujado, de ferro, e você olha para ele e diz assim: eu quero reformar esse portão, você vai ter que no mínimo arrancar as chapas dele, cortar os ferros que estão todos enferrujados, soldar de novo, lixar, passar uns arcão, não sei nem se existe isso ainda, e depois pintar. Mas há pessoas que olham para o portão enferrujado, mesmo com ferrugem corroendo já e tendo corroído tudo, eles pegam, passam uma lixa grossa, passam os arcão e metem uma tinta. Eles pintaram algo velho, algo corrompido. Deus não pegou a nossa vida corrompida e passou uma tinta dizendo: vocês agora estão novos. Não, eu disse na semana passada que de reforma eu entendo, porque passei quase a minha vida, uma parte da minha vida, trabalhando com isso, fabricando estofados e de quebra reformando estofados. Quando eu fabricava um sofá novo, eu entregava na loja, todos sabiam que era um sofá novo. A madeira não tinha recebido 2 pregos, a madeira não tinha recebido 3 pregos, ela tinha recebido a primeira parte do prego. Quando você bate um prego numa madeira e você arranca, se você bater o mesmo prego no mesmo furo, ela vai perder aquela aderência, aquela segurança do primeiro prego batendo madeira com madeira. Então, quando você pega algo reformado, por mais que se pareça novo, ele ainda é velho. Ele não é novo. Um carro é novo quando ele sai da concessionária. Quando ele sai da concessionária para sua mão, ele deixa de ser novo e deixa de valer o que você pagou lá para o vendedor no pagamento à vista. Concorda comigo? Então, conversão é uma nova vida produzida, criada pelo Espírito Santo na vida de um indivíduo, para que jamais ele seja o que ele foi, para que jamais ele se torne novamente, para que ele tenha características de uma nova criatura, de um novo homem. E a vida de Paulo, do ministério de Paulo, tiveram início com o encontro que ele teve com Cristo, irmãos, produzindo em sua vida 2 elementos fundamentais para a sua conversão a Cristo. Primeiro elemento que foi produzido em Paulo a partir da sua conversão, diga comigo: transformação. Está fraco, irmãos? Transformação. O segundo elemento é envolvimento, diga envolvimento. 2 elementos fundamentais aconteceram na vida de Paulo quando ele se converte a Cristo. Só um detalhe importante nesse texto que eu mencionei na semana passada, que não foi Paulo que disse: hoje eu vou no culto, hoje eu vou dar uma passadinha lá na Nova Vida para ver o que é que a gente vai ouvir no domingo de manhã. Não foi Paulo que foi a Jesus, foi Jesus que foi até Paulo. Salvação ocorre na igreja, mas salvação ocorre aonde Cristo for buscar um perdido, aonde o Espírito Santo for. Por isso o evangelismo é importante, por isso ir até as pessoas perdidas é importante. Por isso, quando nós saímos, colocamos a camiseta e vamos sair para anunciar as boas novas, nós estamos chamando: venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem ver a luz, escapar da morte e ter vida eterna, e não viver em religiões. E sim, o homem, se voltar para Deus, crendo em Cristo, ele terá plenamente vida eterna. Então, não foi Paulo que foi até Jesus. Ele diz: eu quero te conhecer. Foi Jesus que foi até Paulo e disse: por que tu me persegues? Ele chama Paulo e faz-lhe uma acusação: Paulo, você anda me perseguindo. Mas eu deixo ocorrer com os irmãos para falar do segundo aspecto, que o primeiro aspecto eu falei na semana passada sobre a conversão, como conversão sendo uma obra exclusiva de Deus. Ninguém produz conversão. Homem nenhum pode falar: eu sou convertido porque eu... Não, é Deus que produz isso em nós.
É uma obra produzida pelo Espírito Santo, é uma nova vida produzida pelo Espírito Santo em nós, trabalhando aqui em nós, para que tenhamos características de crentes, de pessoas que possam dizer: eu agora sou uma nova construção, eu sou uma nova criatura, eu não sou alguém reformado, eu não peguei simplesmente, Jesus não pegou pelo menos as minhas partes e passou uma tinta e disse: agora está novo. Não, nós somos nova criatura, nós somos uma nova construção. Então, o segundo aspecto da conversão de Paulo é que a conversão produz transformação, que é o segundo elemento que eu hoje queria falar com os irmãos. Paulo, irmãos, viveu boa parte da sua vida fazendo o que parecia ser certo a ele, e ele não estava errado. Paulo não estava errado por buscar aqueles que estavam pregando a Cristo. Paulo não estava errado segundo a sua lei, segundo a lei de Deus, segundo a lei dos fariseus, porque ele era fariseu. Ele, como zelo, era perseguidor assíduo da igreja. Gálatas 1,13 fala algo interessante. Dá uma passadinha lá para você ver o que esse homem diz do que ele foi. Gálatas 1,13. Ele diz assim no texto, que me chama muita atenção, ele diz: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira. Gálatas, depois de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 13. Por favor, acompanhe comigo, ou leia comigo. Diz assim, verso 12: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu, Paulo, a igreja de Deus e leia mais forte isso aí, e a devastava. Paulo não estava brincando de perseguir a igreja. Paulo, ele arrancava as mulheres e os homens das suas casas, entrava nas sinagogas. Irmãos, se Damasco fosse alcançada pelo evangelho na sua totalidade, Paulo estaria em maus lençóis. Portanto, 60 sinagogas, eram 60 oportunidades dos crentes chegarem ali e anunciarem a Cristo. E Paulo: me dê essas cartas logo, que eu preciso arrancar aqueles caras de lá, porque eles estão pervertendo o caminho de Moisés, estão caminhando contra a lei de Deus, e eles queriam pegar aqueles homens. Então Paulo não só brincava de dar uma surra em de arrastar pelo cabelo. Paulo devastava a igreja de Deus, e ele próprio diz isso em Gálatas. No capítulo 1, se você gosta de ler, acompanhe isso em casa. Então, irmãos, boa parte da vida do apóstolo Paulo foi fazendo o que ele parecia estar fazendo certo. Quando nós estamos na ignorância do nosso entendimento, quando nós não temos o entendimento do evangelho na nossa cabeça, tudo o que a gente faz no mundo, a gente faz pensando que estava fazendo certo. Quando Jesus entra, quando essa luz brilha sobre nós, quando esse evangelho chega em nós, descortina em nós o nosso pecado e vem luz nas nossas trevas, e a gente fala: meu Deus, quanto tempo eu perdi fazendo o que não devia. Quantos assim além de mim estão pensando e pensaram assim um dia? A luz, quando vem, ela ilumina a nossa treva e diz assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi fazendo o que eu não deveria. Portanto, agora seria não mais Paulo que estaria fazendo o que acharia que deveria fazer. Agora era Jesus que mostraria para Paulo o que era certo e como ele deveria fazer. Versículo 15, olha o que diz o texto: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim, Ananias, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem também como reis e perante a todos os filhos de Israel. Me chamou a atenção e me deixou maravilhado o que sugere o texto do versículo 15 do capítulo 9. Quando o próprio Lucas escreve dizendo: um instrumento escolhido para levar. Sabe o que sugere essa ideia desse texto aqui? E sabe o que o texto está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer que este vaso é algo muito caro, mas o que está nele é extremamente valioso. O que Lucas está escrevendo ali? Lucas está dizendo assim: vai, porque Paulo me custou muito caro,
porque o meu nome que ele vai levar, e o meu nome é precioso. Então Jesus está hoje dizendo assim para mim: nós somos vasos que somos caros, porque nós somos comprados por preço, e um preço de sangue, e levamos sobre nós um nome. Nós somos caros para Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é caro para Jesus, você custou um preço alto. Mas diga para ele assim: nós temos a responsabilidade de levar o nome de Jesus. A interpretação desse texto, a compreensão desse texto, um instrumento escolhido sugere a ideia de um vaso muito caro levando um conteúdo extremamente precioso. Vai, porque este é um vaso caro para mim, e ele vai levar o meu nome, um nome precioso, um nome poderoso. Quando nós cantamos nome puro, nome santo, nome lindo, nome que ressuscita os mortos. Paulo ia levar esse nome para todas as nações, para os gentios e também para os filhos de Israel. Irmãos, o encontro de Paulo com Jesus não só produziu nele conversão ou uma mudança de direção, mas também um confronto com ele mesmo e no seu modo de crer. O que Paulo cria? O que Paulo fazia? Paulo era perseguidor da igreja. O que Paulo gostava? Gostava de devastar a igreja. O que Paulo gostava de fazer? Gostava de arrastar as mulheres e fazer aquilo um espetáculo para os judeus. Paulo gostava de pegar as pessoas e provar para ela que não tinha nenhum Jesus. Quer ver um detalhe interessante? Esse nome Jesus, naquele tempo, era um nome um pouco comum. Era um nome que algumas já tinham. Tem um em Atos que vai chamar de Bar Jesus. Mas o nome Jesus era um nome comum. Mas o nome de Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, este nome está acima de todo e outro qualquer nome que pode ser dado entre os homens. Mas como Paulo sabia que essa ideia de Jesus era um conto, era um negócio que as pessoas se levantavam para falar que era Jesus, Paulo disse o seguinte: eu vou arrasar com todos eles, eu vou devastar todos eles, eu vou acabar com todos eles. Paulo, portanto, ele fazia isso. Mas olha que algo interessante. Quando ele se encontra com Jesus, sabe o que acontece? Um confronto com ele mesmo. Esse confronto trouxe algumas mudanças na sua vida. Responda para mim com toda sinceridade: quando você teve um encontro com Jesus, você lembra o dia? Lembra o dia que você teve um encontro com Jesus? Você lembra da mensagem? Você lembra quem foi o pastor que pregou para você? Que quando ele pregou, Jesus apareceu. Olha só, às vezes a gente pensa que a luz de Jesus somos nós. Olha só, nós somos só o interruptor. Jesus é a luz. Às vezes as pessoas pensam: meu pastorzinho, ele é um grande homem de Deus. Nós só apertamos o interruptor, irmãos. Ele é a luz que ilumina as trevas das pessoas, e ele pode usar qualquer pessoa para fazer isso. Então, quando nós pregamos o evangelho, essa luz se acende e as trevas são iluminadas por ela. E a gente às vezes olha para isso e não se dá conta de como isso traz confronto para a gente. A gente não se dá conta às vezes de como isso mexe aqui dentro, quando a gente começa a ouvir algumas coisas que vão justamente contra aquilo que a gente parecia estar fazendo certo. Mas eu não sabia que era pecado, eu não sabia que isso era errado. Paulo, então, ele se vê numa situação muito difícil, e essa transformação precisou trazer algumas mudanças na sua vida. Primeira mudança, diga comigo: mudança teológica. Primeira mudança que ocorreu em Paulo foi a mudança teológica. Deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Falei com o pastor Luiz Carlos lá em cima agora há pouco. Mudanças teológicas trazem conflitos sérios. Quer ver o texto? Capítulo 9, verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Já estava pregando, já tinha sido batizado, mas daqui a pouco a gente comenta. Mas só para você saber de como mudança teológica, mudança no modo de crer. Meu Deus, eu não sabia que era tudo isso, eu não sabia que era assim. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o... Decorridos muitos dias, o que aconteceu? Os judeus
deliberaram entre si tirar-lhe. Isso não está lendo não? Tirar-lhes. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para mas seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, e desceram-no pela muralha. Olha para mim, mudanças geram conflitos, e mudanças na maneira de crer. Você chega na sua casa: mãe, eu comecei a caminhar na igreja. Esquece isso, vai dar dinheiro para pastor. Primeiro conflito. Aí vai o segundo culto: mãe, mensagem hoje foi toda para mim. O bispo hoje pregando, parece que ele estava revelando toda a minha vida. Parece que ele tinha uma bola de cristal. O Espírito Santo usou muito ele. Ele, quem é Espírito Santo? Para com isso, para com essa bobeira. Vai ficar indo para a igreja não. Segundo conflito: você já não pode mais ir para a igreja. A primeira era bobeira, a segunda você não pode ir. Na terceira passa a ser uma perseguição pessoal. Você não vai para a igreja. Você não vai para aquele lugar. Por um acaso, alguém já enfrentou isso? Mudanças geram conflitos. Conflitos entre marido e mulher, entre mulher e marido, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Mudanças, principalmente no modo de crer, geram muitos conflitos. Mas a primeira mudança que aquele homem enfrenta é a mudança teológica. Aquele homem cria em algo. Aquele homem tinha como o seu professor Gamaliel. Ele tinha como alguém que lhe ensinou a lei, um homem sábio, um homem que chegou com tanta sabedoria quando os homens estavam preocupados com o crescimento vultuoso da igreja, e eles diziam: nós temos que parar com eles. Gamaliel, muito sábio, disse: olha só, se eles forem realmente de Deus, eles vão prosseguir; se não for, Deus para eles. O próprio Gamaliel, homem sábio, disse coisas para Paulo, ensinou Paulo, e ele sentou aos pés desse homem sábio e aprendeu. Paulo tinha uma ótima teologia, só que ele não tinha Cristo na sua vida. Só que a conversão trouxe nele transformação, e a transformação trouxe uma mudança. Olha para mim, se você se converteu e está no processo de transformação, mas ainda não mudou, comece a orar, porque transformação requer mudança na nossa vida. Mudança no modo de crer, mudança no modo de aceitar a verdade da palavra. Eu não concordo, irmãos, a Bíblia não nos dá nenhum precedente para a gente dizer assim: eu posso discordar disso. Ela não nos dá nenhum precedente para dizer que a gente pode discordar dela ou não. Se nós nos convertemos, se nós chegamos a Cristo, e se nós temos uma vida num processo de transformação, e nessa transformação não está havendo mudança nas minhas características passadas para a atual, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa mudar. Tem alguma coisa que Deus tem que começar a jogar mais luz nas trevas, para que a gente desperte e diga: opa, peraí. No verso 10, Ananias, no verso 10, Jesus diz a Ananias algo interessante: que ele encontraria na casa de Judas um homem bem conhecido em Jerusalém, e todos de Jerusalém o conheciam por uma característica: maldade. Ele diz assim no verso 10: ora, Ananias em Damasco, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Eu gostaria muito de ter um amigo como este. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: desponte e vai à rua direita, que se chama direita, perdão, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. O que diz o restante do texto? Isso te chama a atenção para alguma coisa? Transformação gera? Transformação gera? O que Jesus disse para Ananias? Ananias, vai à rua chamada direita, na casa de Judas. Você vai encontrar um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, e ele vai estar orando. Esse homem está cego. Esse homem está prostrado. Ele está prostrado porque o versículo 18 vai mostrar que ele se levanta. Se ele se levanta, ele estava prostrado. Ele estava sentado ou deitado. E vai mostrar que esse homem estava cego. Versículos 9 vai dizer isso. Ele está cego,
debilitado, fraco, porém, orando. Irmãos, mudança teológica. Pastor, o senhor sabe o conteúdo da oração dele? Não, nem da sua eu sei. Nem da minha vocês sabem. Mas uma coisa é certa: depois que aquele homem se encontrou com Jesus, a visão teológica dele mudou. Porque Jesus o acusa de perseguidor. Ele pode ter perguntado assim: Senhor, quando? Eu sou zeloso quanto à lei. Eu não tenho nenhuma lacuna que o senhor possa dizer para mim: você está errado. Ele era zeloso quanto à lei. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, ele: bem que eu poderia me exaltar ou me sobrepujar acima dos outros, mas não fiz isso. Aí ele começa a dar o pedigree dele, e ele começa a mostrar todos os adjetivos que ele tem, e que era de fato conhecido por todos ali. Então a gente olha para esse texto e vê um homem cego, desorientado, fraco, porém orando. Irmãos, a teologia de Paulo era extrema quanto ao cuidado com o surgimento de outras religiões, mas principalmente quanto ao crescimento do evangelho em Jerusalém. No entanto, o zelo religioso de Paulo mudaria radicalmente quando ele percebesse que estava perseguindo o Messias. Quando ele olha as Escrituras, ele diz: mas não é? Lembra dos dois homens no caminho de Emaús? Lembra quando eles ouviram a voz e começaram a falar assim: mas não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras? O coração deles começou a se encher, começou a se deliciar, dizendo: que voz é aquela, que mensagem é aquela, que palavra é aquela? Quando a mensagem vem, olha para mim, não tem coração que fique endurecido. Quando o Espírito Santo atua através da mensagem no coração, não tem coração de pedra que não se derreta diante dele. Ele pega o zelo religioso dele e diz: perdi. Diga comigo: perdi. Quantos perderam um dia? Deixa eu correr para a gente terminar aqui pelo menos a primeira parte. O encontro de Paulo, irmãos, com Jesus lhe trouxe uma grave crise de consciência e uma pergunta: será que eu estava errado? E eu digo: estava. Nós estávamos errados antes de encontrar a Jesus. Nós estávamos errados antes de dizer: eu quero esse Jesus, esse Cristo na minha vida, eu recebo na minha vida, eu quero essa vida abundante para mim. E a única coisa, irmãos, verdadeiramente capaz de transformar a vida de uma pessoa é o encontro verdadeiro que ela tem com Cristo. Não tem mágica, não tem feitiço, não tem truque. A única maneira verdadeiramente capaz de transformar a vida de uma pessoa, assim como transformou a de Saulo, é um encontro com Jesus, mas um verdadeiro encontro. E quando isso não ocorre de uma maneira amorosa, de uma maneira como Jesus chama a Saulo, aquilo não foi uma agressão, foi dizendo: Saulo, por que você está fazendo isso? Olha o que diz Jeremias, capítulo 18, versículo 4, você que gosta de visitar a Bíblia, 18:4 de Jeremias. Quando o homem ainda se endurece para não ouvir a voz doce e suave de Jesus, olha o que ocorre. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, o que diz o texto? Vamos juntos? Tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Não tem reforma. Ele pega o vaso, quebra e faz de novo. Foi isso que ele fez com o apóstolo Paulo. Eu vou prosseguir para os irmãos não dormirem, porque até com essa voz assim mansa, eu quieta assim, daria vontade de dormir. Mas deixa eu só finalizar pelo menos essa parte da mudança teológica para dizer algo com o irmão, para os irmãos. A única coisa capaz, e essa frase não é minha, eu ouvi terça-feira do Bispo Walter. A única coisa capaz de mudar a maneira de uma pessoa crer é quando uma pessoa encontra-se com o brilho da luz de Deus. João capítulo 8, versículo 12, não precisa abrir, eu já anotei, está escrito: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. Irmãos, a luz que apareceu ao apóstolo Paulo,
Serviu justamente para iluminar as trevas da sua consciência, para mudar completamente a sua teologia e para mostrar a ele outras prioridades. Foi isso que a luz fez em minha vida, fez na sua vida e fará na vida de todos aqueles que ouvirem a mensagem. Ela vem para mudar a nossa teologia, a nossa maneira de crer, a nossa ignorância, a nossa fragilidade em às vezes apoiar a nossa vida em coisas que não podem ser apoiadas, são fracas. Às vezes a gente quer se apoiar em esperanças que estão nos homens, mas não a esperança que está em Deus. E quando Ele vem com essa luz, Ele vem para iluminar as trevas da nossa consciência, e Ele vem para mudar o nosso modo de ser, de crer, a nossa teologia e nos mostrar outras prioridades. Quer ver o que aconteceu? Agora sim, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, do 4 ao 11. Que mudança radical de esperança e de prioridade teve Paulo depois do seu encontro com Jesus. Capítulo 3, verso 4, vamos ler juntos? Só para você despertar um pouquinho. Diz assim: bem que eu poderia confiar na própria carne, disse Paulo. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, quanto à lei, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa, olha a mudança de prioridade. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como o quê? Como um refúgio, como nada, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada, verso 10 e 11 juntos, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para quê? Para que de algum modo alcançar a ressurreição. O que era valioso para nós, hoje foi mudado pelo Espírito Santo, as nossas prioridades. Quantos aqui gostavam muito de uma... Não, vou falar isso. De um dinheiro. Era apaixonado, gostava de um dinheiro. O meu Deus era o dinheiro. Só que quando eu me converti, a última coisa que se converteu foi o bolso. O pastor ia falar de oferta, eu dava sede, aí eu ia sair. Eu ia lá para fora. Mas quando eu me converti, de fato, a primeira coisa que se converteu foi o meu bolso. Eu tinha uma bateria que eu mesmo montei, mas uma mega bateria. Os pratos Hildsen, quem é baterista sabe, as peles hidráulicas, uma bateria muito boa, muito bonita e muito cara. E eu tocava na noite, antes de me converter. E aquilo para mim era como se fosse uma Mercedes rara. Aquelas Mercedes raras, conversível, que as pessoas oferecem milhões e ele não, nem por 2 milhões eu vendo. A minha bateria era assim. Ninguém entrava no meu quarto. Eu tinha que ter minha bateria no canto. Um certo feito, um pastor necessitado de uma bateria, e eu me converti, Cristo tocou no meu coração. Eu falei: "Você quer uma bateria?" Ele: "Sim." Eu falei: "Eu vou trazer uma bateria para você." Eu desmontei a bateria, limpei a bateria toda, coloquei no meu carro e levei até ele. Ele olhou, não acreditou. Aliás, o baterista dele não acreditou. Porque ele não entendia, mas o baterista sabia o que estava recebendo. Era uma bateria que hoje era top, uma das melhores que tem no mercado. Quando Cristo entra, precisa mudar a nossa prioridade, mudar o nosso modo de crer. Olha para mim, deixa Jesus mudar o seu modo de pensar e mudar as suas prioridades da vida. Outra coisa para a gente finalizar. Mudança depois da transformação na sua vida não foi só teológica, foi mudança de atitude. Olha o que diz o verso 18.
Olha que mudança linda de atitude. Vamos ler? Verso 18. Você não está lendo não, irmão? Vamos lá, dá ajuda aí, fortalece aí. Imediatamente. E sabe o que significa imediatamente, irmãos? Quantos aqui sabem o que significa imediatamente? Sabe? Eu vou explicar agora. Imediatamente. Significa isso imediatamente. Não tem explicação para imediatamente, é imediatamente. O que ele fez? Lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou, lê o texto antes do texto com voz pentecostal, a seguir, levantou-se e foi batizado. Glórias ao nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Não é só mudança teológica não, irmãos. Ele só deixou de ser zeloso, religioso, perseguidor da igreja, devastador da igreja. Aquele homem ouve a voz de Jesus, crê em Jesus, ele esquece, ele muda a prioridade, ele muda a maneira de ser, de pensar, e agora ele diz, espera aí, qual é o segundo passo? O meu segundo passo é me batizar, quem crer e for, será salvo. Ele olha para aquilo como uma necessidade, irmãos, a transformação que Paulo sofreu com o seu encontro com Jesus, não só produziu nele mudança teológica, um modo de crer, mas também nas suas atitudes ou no seu modo de agir. Verso 18 nos mostra que imediatamente que Ananias chega e impõe as mãos sobre ele, e ele diz, Paulo, eu estou aqui por causa de Jesus, não por minha causa, porque se fosse por minha causa eu não estaria aqui, seu devastador de igreja. Por isso, homens como Ananias deveriam ser mencionados mais vezes na Bíblia, no entanto, não foi. Ouviu a voz de Jesus, que é isso, eu estou fora, ir lá falar com ele, eu vou com uma espada na mão, porque ele pode querer me furar. Mas ele foi, ele disse, Senhor, ele é o perseguidor, mas vai, porque ele é para mim um vaso caro, que vai levar o meu nome precioso, e ele vai se converter, e ele vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. Mudança teológica gera sofrimento também, e aquele homem começa a sofrer, irmãos. Caíram-se os olhos, das escamas os olhos, e ele logo foi batizado, irmãos. O encontro de uma pessoa com Jesus deve produzir nele uma mudança do modo de agir e um desejo irreprimível. Você sabe o que é isso? Um desejo incontrolável de manter aliança com Jesus. Você que está aqui nessa noite, que esse desejo irreprimível, incontrolável, não deixe você sair daqui sem procurar o diácono Alexandre e falar assim, hoje eu quero fazer como Saulo, eu quero dar o meu nome hoje para passar pelo curso de batismo, porque depois do crer é me batizar. Não saia daqui hoje, meu irmão e minha irmã, sem você tomar essa decisão, porque você não sabe o que te acontecerá amanhã. A primeira coisa que nós temos que fazer depois que nos encontramos é termos uma aliança com Jesus, e essa aliança vem pelas águas do batismo. Por fim, a conversão não gera só transformação, não vem só como obra de Deus exclusivamente, como eu disse na semana passada, mas a conversão também gera envolvimento na igreja. Versículo 19, diz o texto, e depois de ter se alimentado, já foi batizado, depois de ter se alimentado, o que ele diz o texto? Sentiu-se, então permaneceu com eles em Damasco alguns dias. Verso 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que eu vou parar por aqui, sabe por quê? Porque quando você começa a estudar, quando você começa a orar e a buscar, são coisas tão fascinantes, que ficaria impossível de falarmos de 2 versículos aqui, 20 e 22, sem a gente parar para estudar um pouquinho mais. Sabe por quê? Lucas talvez não mencione, mas entre os versos 20 e o verso 22, 23, 24 e 25 são 3 anos de diferença. Olha para mim, do verso 20, quando ele afirma, eu estou afirmando para vocês que isso aqui é um lenço. Como é que eu demonstro isso?
Tem que estudar. Sabe o que Paulo fez? Foi levado para Damasco, para a Arábia, capítulo 1, verso 17 de Gálatas. Vai lá para você conferir. Capítulo 1, verso 17. Nem subi a Jerusalém, para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Verso 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com eles 15 dias. Eu não vou falar de 3 anos de ensinamentos, porque eu disse na quarta passada que Jesus não fica devendo nada para ninguém, não queria ficar devendo nada para os apóstolos. Ele passou 3 anos ensinando os apóstolos, ele passou 3 anos ensinando a Paulo, incessantemente ali naquela região da Arábia. E ele disse: ninguém me cobre, porque assim como Jesus ensinou aos discípulos, passou 3 anos comigo, o próprio Filho de Deus me ensinando. Mas deixa eu falar, só para finalizar, ser um cristão serve para você. Ser um cristão significa, entre outras coisas, adesão e ajuntamento na igreja. Eu sou crente, sou batizado, mudei a minha teologia, mudei minhas atitudes, mudei meu modo de agir, mas ainda continuo meio que inativo na igreja. Paulo, logo que foi batizado, se fortaleceu, começou a pregar afirmando. Ele só afirmava. E nisso que ele afirmava, todos olhavam para ele dizendo assim: você sabe em parte, mas não sabe tudo. Versículo 22, ele volta depois de 3 anos e diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, e confundindo os judeus que moravam em Damasco, demonstrando. Será que significa demonstrar? Eu anotei aqui só para que você possa anotar. Demonstrar não é simplesmente, onde está aqui, meu Deus, eu anotei. Tudo que eu falo eu anoto, para não ser julgado depois por uma coisa que eu falei. Mas está aqui, se você quiser está tudo aqui, mas eu não vou dar não. Eu anotei aqui. O verso 22 nos informa que Paulo começa a demonstrar que Jesus é o Cristo. Lucas pode estar falando de 3 anos, e demonstrar nesse contexto aqui é muito mais do que protestar, é muito mais do que fazer uma asseveração: eu estava errado, agora eu estou certo, ele é o Filho de Deus, eu não sabia disso até que ele aparecesse para mim. Mas demonstrar significa apresentar uma tese, significa apresentar algo convicto, algo concreto, algo que ninguém tenha dúvida. E ele já não fala do Filho de Deus, ele fala do Cristo. Ele fala: foi ele que veio para nos salvar. Adesão na igreja é resultado da nossa conversão. Se misture, se agrupe, venha para o meio, trabalhe na igreja, porque depois disso você começa a fazer como Paulo, a pregar o evangelho, a sair pelas ruas. Chama para perto alguém que está aí perto de você, que talvez esteja um pouco parado na igreja. Adesão na igreja por parte do novo convertido deve ser visto com muito cuidado, mas todos são muito bem-vindos para estar perto de nós para trabalhar. Semana que vem, se Deus me der vida para isso, a gente vai concluir pelo menos essa parte. Vamos mudar de posição. Temos aí 4 minutos. Vou poupar os irmãos. Quer fazer uma base para a gente? Por favor, poupar os irmãos. Eu gostaria de orar. Anderson, tem aqueles pedidos? Deixa eu orar pelos irmãos, principalmente por essa situação que eu acabei de falar. Mudança teológica, mudança de atitude. Eu quero orar por você que levantou a sua mão mais cedo, que não é batizado. Eu gostaria que você saísse daqui hoje pensando sobre isso. Que o Senhor possa tocar no seu espírito, tocar no seu coração, para que você saia daqui hoje procurando o diácono Alexandre. O diácono Alexandre, eu quero fazer aula de batismo. E daqui a alguns meses nós estaremos ali dentro, colocando uma aliança entre você e Jesus. Pai nosso, peço a Ti que o Senhor possa tocar aonde o homem é incapaz de tocar, e fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer, que é convencer o homem da justiça, do juízo e de tudo aquilo que possa vir contra ele sem a Tua presença. Peço a Ti, convence-os no Teu amor, como o Senhor fez com Saulo de Tarso. Faça conforme o Senhor fez com aquele homem
brilha a tua luz, Pai, nessa noite. Brilha a tua luz de forma gloriosa na vida dos teus servos que entraram aqui, e nós não queremos deixá-los constrangidos, mas nós queremos levá-los, Senhor, a esta compreensão de que é necessário um comprometimento e uma adesão ao teu corpo. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão agradecendo, por Gerardi, por sua cirurgia bem-sucedida, Herotildes por recuperação da sua saúde, e oração por Fernanda, por cirurgia que fará. Oramos, Pai, por todos, e lhes entregamos em tuas mãos, aos teus cuidados, e lhe pedimos bênção sobre eles, em nome de Jesus, amém. Bispo, posso? E a mão essa pessoa. Pai, libera o teu povo, não da tua presença, mas desse santo lugar. Não deixa que o diabo, Senhor, venha roubar a palavra do coração deles. Blinda os corações, para que a mensagem do Senhor, não minha, do Senhor, continue ecoando durante os dias dessa semana, até amanhã às 15 horas, com o pastor Luiz Carlos. 19h30 na sexta-feira, abençoa teu servo, usa-o como o Senhor tem feito, com graça e com poder. Leva-nos em paz e nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, vai na paz, e que a luz brilhe sobre ti, brilhe.